Então, a nossa aula de hoje é uma introdução à disciplina de laboratório de engenharia de software, né? Então, vou estar detalhando aí para vocês sobre o que é essa disciplina, né? Como que ela funciona. Então, basicamente é o seguinte, né? Ela é uma disciplina que ela é mais prática, né? Então, enquanto a disciplina teórica de engenharia de software, vocês vão estar vendo conceitos de engenharia de software, né? O que é um processo de software, o que é um requisito, o que é como é que funciona a integração contínua, um sistema de controle de versão, entender essas partes conceituais, né? Essa disciplina de quarta, ela é uma disciplina mais prática, justamente para vocês colocarem em prática os conceitos de engenharia de software. Então, é muito parecido com o que vocês vão estar desempenhando aí no mercado de trabalho. Né? Quem aí, às vezes, já tem alunos que já trabalham, que já trabalham em empresa, né? E aí, essa disciplina dá a oportunidade para o aluno aprender sobre desenvolvimento de aplicações web, né? E aí ele ia inclusive experimentar novas tecnologias e aplicar essas tecnologias no mercado de trabalho. Então, é uma disciplina mais de, como se diz, a pessoa vai ter que pôr a mão na massa mesmo, né? Então, ela vai ter que, por exemplo, criar lá um repositório no GitHub e aí vai decidir, né? Qual é o framework, qual é a linguagem de programação que ela vai estar usando, né? Então, por exemplo, aqui tem só para vocês terem uma ideia, tem a avaliação da disciplina. Por enquanto, eu estou pensando em 3 trabalhos e um vídeo do último trabalho, da apresentação do último trabalho, algo desse tipo, onde cada trabalho ia valer um total de 30 pontos, né? Então, aí tem a data das entregas dos trabalhos, um é dia 30 de junho, outro 28 de julho e o outro por 1º de setembro, né? Então, o que acontece? Como funciona essa disciplina? Se você entrar no site lá, né, nesse site que eu até vou deixar aqui no, no chat aí do Teams, você tem links para videoaulas e também você tem livros também que você pode estar usando para aprender o framework. Como assim? Bom, tem os trabalhos dessa disciplina, eles são o grupo do aluno escolhe, né, qual tecnologia vai usar, qual framework vai usar, né? Eu deixo bem a cargo do aluno, do grupo dele, né, escolher essa tecnologia, esse framework. Então, por exemplo, isso é interessante porque evita com que o aluno às vezes, se eu colocasse para ele usar tal linguagem e fazer só naquele framework, por exemplo, o aluno muitas das vezes iria ficar frustrado. Muita gente às vezes tem uma certa resistência com alguma linguagem de programação, prefere umas ao invés de outras. Então, para deixar bem democrático, é um curso livre. Então, por exemplo, você tem aqui cursos, por exemplo, nesse link aqui, né, que é o link do evolution.io, né? Quem criou esse site é um carinha chamado Tony Lâmpada, né? Que é um profundo conhecedor de desenvolvimento de aplicação web, né? Ele tem aí mais de, acho, 15 anos só de desenvolvimento web. Então, nada melhor do que a gente aprender com pessoas que são especialistas, né, no assunto, né? Inclusive, aquela empresa Boozer, né, ele faz parte dessa empresa, né? Ele ajudou a criar essa empresa, aquela empresa que faz
a empresa de ônibus, né, que faz, você pode viajar hoje em dia de buzzer, ao invés de usar o ônibus da rodoviária, por exemplo, né? E então, por exemplo, você tem cursos de JavaScript, né, do básico ao avançado. Então, se você clicar aqui em ver curso, ele já tem ali um material bem interessante, com várias videoaulas sobre JavaScript, né? Desde a história do JavaScript, passando por outras partes, né? Como que eu crio uma função em JavaScript, um array, trabalho com JSON, como que eu uso jQuery dentro do JavaScript. Então, ele já tem esse curso. E um curso que também eu acho bem interessante, porque pode ser que vocês já entendam, aí o pessoal do JavaScript já conhece um pouco de JavaScript, por exemplo, é o curso do Vue, mini curso de Vue, né, que é um framework para desenvolvimento web. Então, ali ele também tem uma série de videoaulas, né, basta clicar, as videoaulas são abertas, e aí ele vai explicando através de exemplos como que você usa, por exemplo, o VIF, o VShow do framework Vue, como que eu uso o Vue CLI. E aí ele tem esses cursos completos, né, e gratuitos, né? Então, uma coisa até interessante que ele fala também é nesse mini curso front-end em 2018, né? Ele fala assim do tanto de tecnologia que hoje em dia a gente tem disponível para criar aplicação web. Porque, por exemplo, pode ter pessoas que, por exemplo, não gostam tanto de Java para desenvolvimento web, né? Existem vários frameworks de Java para desenvolvimento web. Para cada, na verdade, linguagem de programação, você tem os frameworks, né, que são... O que é um framework? Ele é basicamente uma aplicação incompleta, mas que já dita toda a arquitetura da sua aplicação web. Então, a partir do framework, você consegue, de maneira mais fácil, criar sua aplicação, né? Você vai estendendo esse framework, vai customizando ele, e aí ele já tem uma arquitetura pré-definida que vai facilitar você no desenvolvimento de aplicações web. Então, por exemplo, o pessoal que é do mundo Java aí, vai saber que, por exemplo, tem lá para desenvolvimento web, você tem vários frameworks. Começou lá com Struts, né? Com Java Server Faces, né? Que é o JSF. E aí foi migrando. Aí foi tendo, por exemplo, o GWT, que é um toolkit do Google, né? Para desenvolvimento web, que hoje em dia já foi até descontinuado, né? Ele durou alguns anos. A ideia do GWT era compilar o código Java para JavaScript, que o JavaScript é o código que o navegador interpreta. E aí, hoje em dia, assim, mais novo, já tem um tempo, né? Mas tem o Spring Boot, né? Você tem o Spring MVC. Então, você tem uma série de frameworks para Java. Mas se você for, por exemplo, no JavaScript, você vai ter frameworks web para JavaScript, como o Vue, né? Como o próprio Angular, o React, né? Tudo são frameworks que vão facilitar você a criar o seu front-end, né? O que é o front-end de uma aplicação? Né? Para quem ainda não está muito familiarizado com esses termos. Você, quando desenvolve uma aplicação web, você tem o front-end e o back-end. O front-end é a interface gráfica que você tem com o seu usuário. Então, por exemplo, os menus da aplicação, né? Toda essa interface gráfica, né? Por exemplo, não só os menus, mas as telas, os botões, os formulários, né? Que é ali que você vai fazer a interface com o seu usuário. O usuário vai digitar ali, vai preencher um formulário, vai clicar num botão, vai abrir um menu, abrir uma janela, uma pop-up, né? Então, isso é o front-end. Já o back-end é a parte não visível, né, da aplicação. É aquela parte
que, vamos dizer assim, é a parte servidora da aplicação, né? Então é ali que você vai fazer um comando que acessa o banco de dados, faz um select no banco, faz um insert, um delete numa tabela, né? Então, então as regras de negócio da sua aplicação ficam implementadas no back-end, né? E então, assim, por exemplo, quem é do mundo JavaScript, né? Inclusive, JavaScript é uma das linguagens de programação mais usada no mundo, né? Já tem bastante tempo e ela, assim, ela é bem tranquilo, vamos dizer assim, criar aplicações web usando JavaScript. Talvez até mais fácil, realmente, do que criar usando Java, né? Porque o JavaScript já é nativo do navegador, é o que o navegador interpreta, vamos dizer assim. Então, você tem, por exemplo, para framework de back-end, as pessoas usam muito o Node.js, né? O Node, ele, o interessante quando lançaram o Node é que você poderia criar uma aplicação web totalmente em JavaScript. Então você vai criar a parte servidora em JavaScript também. Com poucas linhas de código, você cria um back-end em JavaScript. Inclusive, pessoal, então, além desse site aqui que vocês podem usar para aprender, às vezes quem ainda não conhece de Vue, por exemplo, e pretende nos trabalhos da disciplina usar JavaScript, pode fazer um mini curso completo aqui de Vue, né? Então aqui você tem cursos do básico ao avançado. Quem já sabe o básico de JavaScript, já sabe um pouco de Vue, ele ainda tem um curso ainda mais completo, só que esse daqui seria assim um nível bem avançado, vamos dizer assim, de como que você usa Docker para colocar lá sua aplicação em produção, como você faz um deploy de uma aplicação. Então ele tem cursos assim realmente muito bons, né? Agora, por exemplo, aqui também tem uma videoaula de uma outra pessoa que é esse Reginaldo Santos aqui, que ele até acho que já ele trabalhou na IBM e tal, e ele ensina como você criar um blog do zero, usando Node no back-end e React no front-end. Então, ele ensina do zero. É bem legal também o curso dele. Então, assim, a gente tem uma série de videoaulas ao decorrer do semestre. Eu até posso tá adicionando, né, algumas, porventura, se eu ver alguma coisa aqui, por exemplo, de Java, vai que algum grupo quer fazer em Java. Eu posso pegar algum curso que eu acho interessante e colocar aqui também no canal, né, nesse site. Então, assim, e você também tem livros para aprender sobre essa disciplina, né? Então, você tem livros de Django, né? Django é mais um framework Python, né? Então, para quem desenvolve aí já usando a linguagem Python. Então, a ideia, né, vamos dizer assim, dessa disciplina, ela tem um caráter muito exploratório. Cada grupo vai escolher a tecnologia que tem mais vontade de conhecer, que tem mais vontade de aprender e de aprofundar. E aí a ideia é que toda semana vocês aí estudem, né, o que vocês têm mais interesse. Então vocês usem, assim, tentar sempre toda semana ver vídeos, né, porque acaba que o desempenho dessa disciplina vai depender muito da curiosidade de cada um, né. É claro que eu também vou estar dando algumas aulas, por exemplo, tem aqui nosso plano didático, né, que vocês podem também estar consultando, né, no plano didático tem mais ou menos aqui já, eu estipulei algumas coisas que eu poderia estar falando para vocês, por exemplo, sobre web services, sobre Git, GitHub, essas coisas, né? Então aqui tem as datas dos trabalhos, né? Então tem um panorama, né, de como que vai ser isso. Né? Ah, mas como que você, por exemplo, uma dúvida que poderia ser de vocês é assim, você divide isso em grupos, né? Sim, a ideia é essa, que vocês trabalhem em grupos.
Então, por exemplo, essa disciplina aqui, essa primeira turma, tem apenas 8 alunos, né? E a outra eu acho que tem 11, né? São turmas menores. Então, não vão dar tantos grupos assim. Porém, a ideia é que a gente pode pensar assim, talvez trabalhar em trios, né? Eu acho que poderia ser uma boa, tal, duplas ou trios, né? Grupos de 2 pessoas ou 3 pessoas, eu acho que é suficiente. É, porque é uma maneira do grupo compartilhar conhecimento, né, entre si. Então, um colega pode explicar para o outro, ou um pode dar uma força para o outro aí, né? Então, ao invés de você ter que fazer a aplicação web toda sozinho, né? Eu acho que interessante também. E é importante trabalhar em grupo, né? Porque dentro de empresa, a gente trabalha, no final das contas, em grupos. Então, basicamente aí tá dando algumas aulas, por exemplo, de web service, né? Hoje, por exemplo, estava programado para a gente falar de web services e tal, mas se não der certo, a gente, se não conseguir falar, acho que hoje, não sei, dependendo, a gente pode até falar um pouco. A gente pode também tirar algumas dúvidas que vocês, porventura, tenham também. Então, vou até abrir um pouco aí para dúvidas aí, para vocês, às vezes, tirar algumas dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu prosseguir? Pode ficar à vontade aí, pessoal. Igual eu falei, né? Assim, nos trabalhos anteriores, por exemplo, uma coisa que eu poderia falar para vocês é o seguinte: como que funciona os trabalhos, né? Bom, os trabalhos, eu dou uma especificação, né, do trabalho. E aí são páginas, né, de um PDF com toda a especificação do trabalho. Vocês se reúnem aí em grupos de 3 pessoas, vamos pensar assim, e vai fazendo o trabalho, né? E depois me apresenta, né? Basicamente é isso. Tem o dia, por exemplo, aqui está marcado, sei lá, no dia 30 de junho é o primeiro trabalho, né? Daqui uns dias eu já devo até colocar o trabalho já, né? Não demora, já devo colocar a especificação. Então, aí é basicamente o quê? Ler o trabalho e tentar usar alguma tecnologia de interesse. Então, Eduardo, eu gosto mais de Python. Comecei a aprender, estou gostando, queria aprofundar, só que eu não sei completamente Python, eu estou querendo aprofundar nisso. O que você sugere, assim, o que você acha que pode ser bom? Bom, apesar de eu não ser um expert em Python, mas eu sei que, por exemplo, um framework interessante é o Django, né? É, que a pessoa pode usar. Tem o Flask também, né? Mas as pessoas usam muito o Django. Eduardo, não, eu sou mais um mundo JavaScript. Tá, uma coisa que você pode usar é o Node no back-end lá, e no front-end você pode usar um Vue, né? Ou pode usar um React, um Angular. Bom, aí vai o framework do seu interesse. Não, eu não sou nem do JavaScript nem do Python, eu sou mais do C Sharp. Aí você tem outras coisas, né, de C Sharp aí, né? Por exemplo, você pode usar. é, Na verdade, o C Sharp ele é muito parecido com o Java, né? Mas para falar a verdade, eu nem lembro muito os frameworks do C Sharp. Eu não sou muito do mundo C Sharp, não. Aí vai depender de cada um mesmo. No Java tem lá o Spring, né? Então vai depender assim, de cada pessoa, do que mais gosta, o que já começou a aprender, né? Mas eu posso usar uma linguagem um pouco mais antiga, como PHP? Pode também, né? Então eu deixo bem livre para o aluno poder sim, trabalhar com qualquer framework, né? Eu vou usar o Laravel, eu acho, do PHP. Tudo bem. Então, cada um pode usar
né? O importante é fazer o trabalho bem feitinho, né? Usar lá um banco de dados, você pode usar qualquer um, se for MySQL, ou Postgre, ou um NoSQL, né? Você pode usar um MongoDB se precisar. Então, eu acho que nisso eu sou bem aberto. Só que eu acho que é importante vocês, por exemplo, aprofundarem, né? Toda semana ter esse hábito, né? De pegar ali, por exemplo, uma videoaula ali igual desse Tony Lambda e ir assistindo e tal. Então, o desempenho na disciplina, né? Vai depender muito de cada um, né? Da curiosidade de cada um e, obviamente, do tempo que cada um pode dar para essa disciplina, né? Eu não sei como está o horário de vocês, mas espero que vocês tenham ali, reserve, né? Durante a semana, um tempo para estar aprofundando, né? Nesses conceitos. E, às vezes, é até interessante, pessoal. Quem aí, às vezes, já sabe JavaScript, por exemplo, mas não conhece o Vue, por que não aprender um novo framework? Né? Eu acho que isso aí também é um recado que eu dou, que eu deixo aí para vocês, né? Assim, às vezes vocês já sabem tal um framework, mas o primeiro trabalho ele é mais simples, né? Então assim são 3 trabalhos a ideia, né? Se não der certo a gente faz 2, mas vamos tentar fazer 3 trabalhos. Talvez eu diminua alguns, deixe uns trabalhos menores também para ver se a gente consegue fazer 3 trabalhos. Mas a ideia é o seguinte, pessoal. Se você já conhece um determinado framework, às vezes você pode usar um outro também, aprender um outro. Né? Acho que o trabalho 1, por exemplo, ele te dá muito essa chance de fazer isso. Né? Às vezes, tentem também sair um pouco como é que a gente fala? Da zona de conforto, né? Que a gente tem um pouco disso, não, beleza, eu sei o Java e o Spring. Não, então eu vou fazer usando isso. Não, de repente, essa disciplina, você, até no primeiro trabalho, que é um trabalho mais simples, você ter a oportunidade de falar, não, peraí, deixa eu radicalizar, deixa eu usar Python e Django aqui e aprender como que é isso, né? Eu acho que esse é um recado que eu deixo para vocês, assim, para não ficar muito ligados a uma tecnologia, a um framework. Todos, no final das contas, são importantes. Todos têm seu papel de importância dentro da engenharia de software. Bom, então esse é um recado que eu deixo aí para vocês. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu falar um pouquinho sobre o web service? Bom, se alguém quiser, né, se estiver tranquilo, tá beleza. Quem quiser também pode escrever alguma coisa aqui no chat também, que aí eu olho aqui o chat e tento responder. Bom, então aqui eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês. Esses slides já estão até na nossa página, e aqui ele fala um pouquinho de serviços web, né, de web services. Então vamos lá. Acho que todo mundo consegue me ver aqui bem. Beleza. Então, pessoal, primeira coisa, o que são web services, né? Aí tem até uma definição aí bem boa aí, né? Web service é uma entidade de software baseada em padrões, ele é independente de linguagem, aceita requisições, especialmente formatadas de outras entidades de software que estão em outras máquinas e tudo mais. Ótimo, legal. Traduzindo isso, né? O que é o web service? A ideia do web service? O web service é o quê? Um serviço web, certo? Então, hoje em dia, né, é muito comum as empresas, às vezes, já tem o serviço web que faz uma determinada coisa que você precisa. Então, ao invés de você desenvolver o seu próprio serviço web, você pode consultar um serviço web já existente, né? Qual que é a vantagem de usar o web service? É que você pode ter um web service A comunicando com o web service B, sendo que cada um
está usando uma linguagem de programação diferente, um framework diferente. Então, você pode ter aqui, de um lado, um web service que é Java, usando Spring, por exemplo, comunicando com um que é Python, por exemplo, né, e que usa Django, por exemplo. Então, você pode fazer serviços web comunicar entre si, porque através de um protocolo universal, que é, por exemplo, um XML, né, ou um JSON, né, um arquivo que é formato universal, né, que eles falam. Bom, ou seja, quando eu falo formato universal, é que isso é independente da linguagem de programação. Tá, Eduardo, me dá um exemplo de web service. Bom, um exemplo bem simples de web service, pessoal, é o que, por exemplo, quando a gente... Vocês já viram quando às vezes você digita o CEP e aí ele busca o endereço para você, né? Basta você digitar o CEP e ele já preenche os campos de um formulário com o endereço. Então, é porque ele consultou um web service, né? Por exemplo, o site do Correios, quando você digita um CEP, ele já busca o endereço, né? Então, ele tem uma API ele tem como se fosse, ele consulta um web service baseado no CEP. Então, por exemplo, esse web service aqui, por exemplo, a pessoa passou lá esse CEP e quer que retorne um JSON do endereço desse CEP, né? E aí ele vai retornar. Então, por exemplo, se você clicar aqui, deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Copiar link. Colar. Ah lá, olha só, ele me retornou um JSON. Então você tem o CEP e o logrador, Avenida João Noves de Ávila, bairro Saraiva, Uberlândia e tal. Então isso aqui é um JSON, né? Bom, vamos voltar lá aqui no web service. Bom, então existem vários benefícios, né, para a gente usar um web service. Por exemplo, eles facilitam a integração de sistemas diferentes. Então, ele faz com que um sistema A comunique com um sistema B, que não tem nada a ver com ele, ou seja, um sistema comunicando com outro sistema, né? Facilita também a reusabilidade. A palavra da moda, né, quando se fala em software, é reuso de software, né? Ninguém quer sempre construir o software do zero. Então, reusar software é você já pegar uma coisa que funciona, que já está pronta, e usar, né? Para que você não tenha que desenvolver toda a aplicação, todo o serviço. Então, é aqueles negócios. Se você tem um comércio eletrônico, você vende um determinado produto, por exemplo, colares, joias, por exemplo, semijoias. Bom, você precisa calcular o frete, né, para a pessoa, para ver quanto que a pessoa vai ter que pagar de frete. Então, você pode consultar um web service que faz esse cálculo para você, né? Então, isso é bem interessante. Você tem aí tipos de serviço web, né? Não sei, às vezes vocês já ouviram falar do web service, por exemplo, SOAP e o web service REST, né? Qual que é a diferença de um para o outro? Então, depois vocês podem olhar com mais calma, mas basicamente o web service do tipo SOAP a sigla vem de Simple Object Access Protocol. Então, é o protocolo de acesso de objetos simples. O SOAP, basicamente, ele possibilita chamadas de procedimentos remotos, ou seja, os RPCs. E o que é um RPC? É quando você chama um método no servidor, né? Então, o cliente chama um método no servidor, então ele faz uma chamada de procedimento remoto, um RPC. No web service do tipo SOAP, ele utiliza documentos XML que usam a linguagem
WSDL, que é a linguagem de descrição do Web Service. Então, aqui está um exemplo. Então, olha só o XML, o jeito que ele fica usando o WSDL. Ele fica todo cheio de tags específicas, informando, por exemplo, envelopando esse UML, esse XML. Então, você tem lá o nome da firma, você tem tipo o seu XML ele fica mais carregado, porque você especifica o tipo das coisas, né? Os tipos de dados. Isso aqui, eu vou receber uma string, ou vou receber um float, né? Você especifica muita coisa no XML, você envelopa o XML. Isso tem um efeito negativo. Por quê? Porque você fica com muito metadados, né? E aí, o que é um metadado? É um dado que explica outro dado. Então, você, para trafegar, por exemplo, um XML como esse, você precisa de maior largura de banda, né? Uma internet mais possante. Já Espera aí só um minutinho que eu vou abrir a porta aqui. Bom, pessoal, e você tem, né, os serviços web do tipo REST. O REST vem de Representational State Transfer, então é transferência do estado representacional. Bom, isso é como se fosse um estilo arquitetural onde você vai usar, como é que chama? Métodos de requisição do HTTP, do protocolo HTTP. Então, existem vários métodos do HTTP, o método POST, o método GET, o PUT, o DELETE, e o tipo de Web Service REST, né, ele é mais usado do que o SOAP, né, porque o SOAP, ele tem que usar esse WSDL para descrever que é a linguagem de descrição do Web Service, você tem que envelopar todo o XML, e acaba que para trocar esse XML entre dois web services, por exemplo, você precisa de uma maior largura de banda, porque você tem muito metadado trafegando, né? Ou seja, metadado por exemplo, quando você pega um arquivo aqui, tipo um PDF, quando você clica em propriedades, e você vem aqui em detalhes, tudo isso aqui é metadado. Então, por exemplo, o tipo do arquivo, você está explicando o que é esse PDF. Ele é um Microsoft Edge PDF Document. Ele foi criado tal dia, ele foi modificado tal dia. Isso são metadados, né? Então, de tanto ter metadado, o Web Service SOAP, ele fica mais pesado, vamos dizer assim, do que o REST. Então, é muito comum as pessoas usar mais o REST, né? Porque ele é mais flexível. E aí no REST, você escolhe se você vai receber o documento no formato XML ou JSON, né? Então é muito tranquilo. E uma aplicação que usa o estilo arquitetural REST é chamado de aplicação RESTful, né? Então aqui está um exemplo até de serviço REST, né? Então, quando esse exemplo que eu dei, né? Por exemplo, você tem aqui o endereço do web service, passa um CEP para ele e você quer que a resposta seja em JSON, né? Que é esse que eu abri aqui. Então, isso aqui é um web service REST. Ele te retorna um JavaScript Object Notation, né? Um JSON. Beleza. Peraí, deixa eu abrir aqui de novo. Tá aqui. Bom. Mas se eu quisesse que esse Web Service REST me retornasse, em vez de um JSON, um XML, eu bastaria trocar na URL por XML.
aí ele me retornaria um XML como resposta. Qual que é a vantagem, no final das contas, de ele me retornar JSON XML? É porque, pessoal, isso é um formato universal. Então, por exemplo, se você está numa aplicação em PHP e recebe um JSON, ótimo. Você consegue entender, processar aquele JSON. Se você está numa aplicação em Python, recebe um XML, beleza, você também consegue processar e trocar informação entre aplicações que usam linguagem de programação diferente. Bom, aqui, pessoal, tem uma leitura que eu recomendo depois, que vocês podem consultar, com as diferenças, né, entre o SOAP e o REST, quanto que eu devo usar um, quanto que eu devo usar outro, né? Então, tem essas coisas. Bom, aí tem um conceito aqui que muita gente confunde, que é o conceito de idempotência. O que é idempotência? Né? Quando você executa uma requisição múltiplas vezes e ela sempre vai ter o mesmo resultado, o mesmo efeito, a gente fala que isso é idempotente, ou seja, se você executar uma única vez a requisição ou executar essa requisição HTTP várias vezes, sempre vai dar o mesmo resultado. Então, isso é importante a gente saber. Quando que a requisição é idempotente, ou seja, mantém o estado, e quando ela não é idempotente. Ela, por exemplo, uma hora você executa ela, dá um resultado, a outra hora você executa a requisição HTTP, dá outro resultado. Bom, existem vários métodos HTTP, como eu disse para vocês. Um deles é o POST, né? Então, para que é o método POST? O método POST, né? Eu acho que muitos de vocês, quando preenche lá um formulário e clica no botão Submit, afinal das contas, o que é feito ali? Uma requisição HTTP do tipo POST, né? Então, quando você, então, por exemplo, você pega todos os dados que estavam lá no seu formulário e manda, faz uma requisição HTTP do tipo POST para o seu back-end. E o seu back-end pega aquilo e faz um insert numa tabela, né? Bom, já o GET, né, é também um comando, um método do HTTP que é idempotente, ou seja, por definição, sempre quando você executa o GET, ele gera o mesmo resultado. E a diferença do GET, não sei se vocês já viram, quando você coloca, por exemplo, www.americanas, estou dando um exemplo aqui, né? Mas quando você fala cliente igual a Eduardo e, sei lá, CEP igual a 430.123. Geralmente você tem até uma interrogação aqui, né, que eles colocam lá. Isso que está aqui na URL, isso aqui é uma requisição GET, né? Usa o método GET do HTTP. Então, às vezes o GET é como se ele equivale a uma operação de select lá no banco de dados, ao select da SQL. Já o POST equivale ao comando insert da SQL. Aí você está colocando uma coisa ali. Você está postando aquilo, né? Como se você estivesse dando um insert. E o protocolo HTTP, ele tem vários códigos. Então, você tem código de sucesso, você tem código de fracasso. Quem nunca já recebeu aí um 404? Que é o quê? Página não encontrada. Você tem também códigos, por exemplo, quando dá negação de serviço, né? Não sei se é o 500, eu tenho que olhar bem. Por exemplo, quando deu sucesso, o código é 200 ou 201, né? Então, se você usar, por exemplo, um software igual o Postman, né? Você consegue capturar qual que foi
Como é que chama? A resposta do seu HTTP, se foi sucesso, se foi fracasso, o que foi. Bom, você também tem outros métodos do HTTP, por exemplo, o PUT. O PUT é para você fazer alguma atualização. Imagina que você tem um cliente que ele é cliente da Magazine Luiza, cadastrou o endereço dele. Mas ele mudou de casa. Então você quer atualizar esse endereço. Então você vai ter que fazer um put, né? Ele equivale ao comando update do SQL. Agora, se você não precisar atualizar todo um cadastro de alguém, tudo, às vezes você quer atualizar somente uma informação, por exemplo, só o nome da pessoa, só o estado civil, às vezes a pessoa era solteira e foi para casado, então você mudou o estado civil, então você fez uma atualização parcial. Essa atualização parcial, ou seja, em somente um campo, por exemplo, no estado civil da pessoa, você faz um comando patch do SQL. Né? É como se fosse um update parcial. Só que o patch não é idempotente igual o put. Né? Ele não mantém o estado. E para finalizar, você ainda tem um método delete, né, do HTTP, que é para você quando, por exemplo, você quer remover algum dado ali da sua aplicação. Você clica na lixeirinha lá no seu front-end, você quer deletar, sei lá, um pedido lá. Bom, aí você chama o protocolo, aliás, o comando delete do HTTP. E isso é como se fazesse aquele delete do SQL. Você remove aquela informação, né? Então, assim, aqui eu falei brevemente, né? Eu dei uma ideia breve assim do web service. É claro que para vocês também entenderem um pouco mais, eu sugiro, né, olhar aquele link lá que está lá no slide, que fala as diferenças, né, do SOAP, quando que eu uso o SOAP, quando que eu uso o REST. É muito comum as pessoas usar o REST, né, hoje em dia. Por quê? Porque ele é mais flexível, né? Você não precisa usar WSDL, você usa apenas os comandos do HTTP, que é aqueles, o GET, o POST, o PUT, o PET, o DELETE, né? Então, é mais ou menos isso, né? Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Pode abrir o microfone aí ou perguntar aí no chat. Uma coisa que eu ia também, antes da gente terminar a aula, é que a presença, né, de vocês é muito importante, né, na aula. Assim, não deixe de comparecer, né, de vir, né, nesse horário aí da quarta-feira, da gente trocar uma ideia aqui, né, alguma experiência que vocês tiveram, mesmo que às vezes eu não saiba a fundo aquela tecnologia, aquele framework, mas eu acho que é legal a gente trocar experiências, né? E assim, inclusive na semana que vem eu já devo mostrar um pouco sobre os comandos do Git, né? Ensinar um pouco do Git, do GitHub, para vocês, né? Para vocês poderem trabalhar de maneira, vamos dizer assim, distribuída, né? Então, deixa eu